Graças a Deus que você é homem, lindão. Que alegria começarmos mais um ano na presença do Senhor. Estamos super animados para aquilo que Deus tem para nós e nós queremos continuar com esse devocional porque entendemos que é uma das ferramentas, um dos meios de nós continuarmos juntos na busca à semelhança de Cristo. Qual que é a diferença entre fé e otimismo? O que nos define? Otimismo ou fé? O que nos leva a ficarmos firmes até o final? Fica comigo, porque o nosso tema de hoje é otimismo versus fé. Vivemos um tempo em que se fala, você pode, você consegue, você é bom, não há limite para o que quem quer vencer e assim vai. Levando as pessoas para o otimismo, levando as pessoas para acreditar nelas mesmas, no seu potencial, você pode aquilo que você quer, ou melhor, você quer aquilo que você pode, transformando as pessoas num mecanismo, naquilo que trata da autoconfiança. Isso é bom? É bom, lógico que é bom. A Bíblia fala que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que produz bons frutos, nós devemos pensar. Mas nós não podemos firmar a nossa vida no otimismo. Vivemos de uma forma que precisamos entender que a fé, ela é muito mais produtiva e nos leva mais longe do que o otimismo. A fé, ela nos leva ao otimismo. O otimismo pode nos ajudar a levar para a fé, mas eu gostaria que você fosse um homem de fé. Muitos com otimismo querem levar muitos pela empolgação do momento ou porque acham que somente o otimismo é suficiente. Mas hoje nós queremos falar com você sobre otimismo versus fé. A Bíblia nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ela não diz que sem otimismo, ela diz que sem fé. Jesus mesmo fala assim que nada é impossível para Deus. Quando Jesus expulsa o demônio daquele garotinho, daquele menino, eles perguntam assim, Senhor, tu podes expulsá-los? Ele responde, vocês me perguntam se eu posso? Tudo é possível para aquele que crê. Então a fé precisa fundamentar a nossa vida. Estes dias eu ouvi algo muito interessante que gravei no meu coração. Ele falou, um certo preletor falou assim, que Deus ouve a nossa oração, mas Ele responde a nossa fé. Porque a fé alcança, a fé é que faz. Jesus chega a falar assim, se você tiver fé como um grão de mostarda. Romanos 1,17, a Bíblia fala assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Presta atenção, olha só, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, a fé em Jesus, perseverando nessa fé, alcançando essa fé, nós vamos ter a nossa alma salva por Cristo Jesus. Paul Cole compartilha no livro no livro Homem aos Ousados, que nós estamos estudando, sobre a diferença entre fé e otimismo. Pelo dicionário, eu queria trazer primeiro uma versão do dicionário. O dicionário fala assim, otimismo, disposição, presta atenção nessa palavra, disposição, natural ou adquirida para ver as coisas pelo bom lado e esperar sempre uma solução favorável das situações, ainda que as mais difíceis, ou seja, disposição. Já a fé, o dicionário diz convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, credulidade, crença. Você conseguiu entender a diferença? O otimismo é uma disposição, agora a fé é uma convicção. São coisas distintas, são significados distintos, os dois são importantes. É bom eu e você sermos otimistas, sim, vermos a vida de uma forma diferente, sim, mas é a fé que nos conduz à salvação. É a fé em Jesus que nos conduz a suportar as circunstâncias. E para exemplificar nesse livro, eu já tinha ouvido essa história, já conhecia essa história, mas Paul compartilha a história de um dos pilotos de caça chamado James Stockdale. John Stockdale, que estava liderando aqueles ataques aéreos do seu caça-bombardeiro, um A4 Skyhawk.
era um caça dos Estados Unidos, quando foi abatido no território inimigo no dia 9 de setembro de 1965. Ele era oficial de maior patente já capturado pelo exército norte-vietnamitas. Stockdale suportou atrocidades e dificuldades terríveis durante 8 anos de tortura. E quando a guerra acabou, quando ele foi recapturado, ou digamos assim, foi trazido de volta aos Estados Unidos, algumas pessoas fazendo uma pergunta: como é que você conseguiu sobreviver a 8 anos de torturas numa cela de 90 centímetros por 2,5 metros de altura? 8 anos. Porque ele fala assim, quer ver? Deixa eu ler aqui para ficar bem claro para você entender. Ele fala assim: jamais perdi a fé no final da história. Olha o texto que nós lemos bíblico. A fé, nós lemos assim, ó, a Bíblia fala assim, ó, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. E olha o que Stockdale fala: jamais perdi a fé no final da história. Nunca duvidei de que eu não sairia de lá vivo, mas que também venceria no final e transformaria aquela experiência num divisor de águas na minha vida, o que, em retrospecto, eu não trocaria por nada. Uau! E aí o que ele fala? Os otimistas na situação, que também foram capturados, eles tinham otimismo: não, até o Natal nós vamos estar em casa. Chegava o Natal, passava o Natal, não, até a Páscoa nós vamos chegar em casa. Passava a Páscoa, não eram recuperados pelos Estados Unidos, não voltavam para casa, não, mas até no dia de ação de graças nós estaremos em casa. E assim chegava o Natal de novo e eles foram vencidos pela frustração. A frustração, porque eles estavam fincados à sua vida, ou fundamentados à sua vida no otimismo e não na fé. A fé é que nos faz chegarmos. Eu quero que você entenda que eu não estou falando contra o otimismo, é importante o otimismo, mas nós não podemos fundamentar a nossa vida no otimismo, e sim na fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele nos colocou. E ele acrescenta então: trata-se de uma lição muito importante. Nunca devemos confundir a fé de que vamos vencer no final, algo que jamais devemos perder, com a disciplina de enfrentar os fatos mais cruéis da realidade, sejam eles quais forem. Então, Stockdale conseguiu sobreviver esses 8 anos porque fundamentou a sua vida, aqueles tempos difíceis, na fé em Jesus. E eu convido você a caminhar conosco através do currículo Semeando em Hombridade. Nós temos um discipulado para homens que se juntam para crescer a sua vida na fé, fundamentar a sua vida na fé, inspirar a sua vida na fé e serem guiados pelo Espírito de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Venha caminhar conosco, Deus tem algo especial para a sua vida. Não importa a circunstância que você está enfrentando, nós temos visto Deus restaurando casamentos, Deus restaurando finanças, Deus restaurando a identidade dos homens, Deus fundamentando os homens e tornando eles um homem semelhante a Cristo. E eu quero convidar você, eu quero encerrar esse devocional para que a gente possa entender a importância da fé. Com Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, 11 a 13, ele fala assim: não estou dizendo isso. Paulo enfrentou atrocidades, ele foi dado como morto, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi açoitado, ele passou por naufrágio. Ele está dizendo assim, então ele quer dar algo, uma lição importante para os filipenses. Ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele conclui dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Stockdale venceu aqueles 8 anos porque estava fundamentado a sua vida na fé, porque ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Quem fortalece a minha vida e a sua vida é Jesus Cristo. Ele é a resposta. Então nós somos homens que buscam ser semelhantes a Cristo. Nós somos Semienes, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias, nós assumimos responsabilidades, nós fundamentamos a nossa vida na fé. Que Deus te abençoe e um grande abraço.